Antes da palavra do dia, queremos agradecer a você que tem sido um agente de Deus, você que tem semeado em nosso ministério. E às vezes eu recebo pessoas dizendo assim: pastor, esse programa é uma bênção, é um culto no meu lar. Então o culto tem que ter oferta, tem que ter contribuição. Então que você também possa ser um semeador no nosso ministério. Agindo Deus, quem impedirá? Tem sido bênção para você? Tem sido bênção para outras pessoas? Então invista neste mês de maio. Quem sabe até dia 30 de abril você não se envolveu. Você ouve, fala, escuta e tal, mas quem sabe é hoje que Deus vai te despertar você para semear uma semente de fé. Claro que tem que ser com amor, com alegria, voluntariamente, espontaneamente, isso é óbvio, né? Nem Deus obriga você a fazer isso, né? E se tem algum ser humano te obrigando, ele está equivocado, né? Tem que ser de livre e espontânea vontade, ok? Tem pessoas que contribuem por medo. Então eu quero te dar uma informação que quem contribui por medo está, de certa forma, né, não está contribuindo corretamente. Você tem que contribuir de livre e espontânea vontade. Não só no Ministério de Deus, qualquer ministério, qualquer denominação que você ajuda, tem que ser voluntário, não para agradar homens. Porque quem planta, colhe. Quem vai dar a recompensa não é o pastor, a pastora, o missionário, o João, a Maria. É Deus. É Deus que dá o retorno. É Ele dá uma bênção sobrenatural. E é bíblico a plantação, tanto do dízimo quanto da oferta. É bíblico e quem pratica esse princípio é um princípio, né? Então você não pode quebrar princípio, né? E inclusive na área financeira, para quem respeita a Bíblia e acredita na Bíblia, é a semente. É a semente. Você pode jejuar, você pode orar, você pode ficar até magro de jejuar, mas você tem que plantar uma semente financeira, entendeu? Porque você está querendo colher algo financeiro, entendeu? Tem que ter jejum, tem que ter oração, claro, óbvio, né? Mas tem pessoas que estão aí há 15 anos orando para Deus abençoar as finanças, mas ele não semeia, ele não aprendeu ainda, né? Então tem muita gente que fica na onda aí de ímpio, de pessoas descrentes, de pessoas que criticam. Amado, muito cuidado com isso aí. Às vezes a pessoa está fazendo uma crítica e Deus não está gostando dessa crítica, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com certas críticas, né? Se está na palavra e obedeço, amém. Se não está, não obedece, pronto, acabou, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes vem aí a pessoas com os discursos esquisitos aí, né? E geralmente quem critica não faz nada, né? Não contribui com nada, né? E só fica criticando. Vai ver a vida de esses críticos assim, exagerado, aquela coisa meio esquisita, né? Então essas pessoas geralmente não são felizes, geralmente. Isso aqui é só um comentário assim para que você não seja contaminado, né? Contaminado com as pessoas que são contra esses princípios, né? Ame essas pessoas, mas cuidado aí com o que eles falam, né? Porque a Bíblia diz que quem é espiritual entende as coisas espirituais. Quem não é, não entende, entendeu? É um princípio. Então, princípios que a gente pratica é abençoado. E quando eu quebro um princípio, né? Um princípio, por exemplo, a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Então, quem honra pai e mãe tem vida longa, entendeu? Então, quem não honra pai e mãe, ele acaba travando a vida dele, porque está na palavra, né? São princípios assim que eu conheço pessoas, inclusive, gente boa, que talvez não declarou a sua fé nítida com Cristo, mas honra pai e mãe, eles são abençoados, porque está na palavra, entendeu? Está na palavra. E às vezes tem muita gente que é muito religiosa, sabe aquele fanático religioso, mas ele não honra pai e mãe, então ele está errado, entendeu? Está errado. Então por isso que ele fica assim, fica muito religioso, muito fanático, né? E esquece da base. Por isso que a gente está orando e Deus falou: ore mais pela família. A família está precisando de um milagre, a família precisa ser restaurada. E Deus criou tudo certo. E tudo aquilo que nós humanos, ou qualquer ser humano, tudo aquilo que ele quer inventar moda, como diz, né? Inventar coisas que estão contra os princípios da palavra, vai desandar tudo, entendeu? Embora Deus, ele deixou para nós o livre-arbítrio, né? O poder de escolha, de decisão, é ou não é? Então, nós temos que entender isso. Deus, ele te diz: ó, você escolhe. Você quer ir para cá ou para lá, escolhe a bênção, a maldição e assim por diante, né? Entendeu? Então escolha caminhar com Jesus, escolha caminhar com Jesus, busque ter experiências, novas experiências com o Senhor,
seja cheio do Espírito Santo, ok? Busque a Deus. E eu sempre ensinei isso e vou continuar ensinando e não vou abrir mão disso. A minha primeira igreja é a minha casa, o meu lar. Não é o templo. A igreja somos nós, as pessoas. Nós somos templo do Espírito Santo. Então não adianta dentro da minha casa, né, ser tudo esquisito. E lá fora eu se mostro como tudo perfeito. Não é em casa. Por isso que quando fala a família, vai tocar em áreas que talvez muita gente não quer que toque. Mas Deus, quando a gente fala assim, Deus, fala comigo, Deus fala. Eu já tive momentos de eu dizer assim para Deus, Deus, fala comigo. E ele falou, só que ele falou uma coisa que eu não queria ouvir a princípio, eu queria ouvir outra coisa. Mas quando é de Deus, a gente entende, mesmo que na hora a gente parece que não gostou muito, mas a gente vai ver, puxa, Deus tem razão. Deus sempre vai ter razão, isso é o óbvio, para quem crê em Deus, né? Deus sempre vai ter razão, né? E Ele quer o melhor para nós. Então pense nisso, reflita. Reflita, quando fala em família, reflita como é que está o seu diálogo na sua família. Pense nisso. Tem pessoas que não querem pensar nisso, elas querem apenas, ore por mim e Deus vai agir. Deus faz o impossível, mas o possível eu tenho que fazer. Muitos cristãos, meus amados, não me interprete mal, mas eu tenho que falar isso aqui. Muitos filhos e filhas de Deus são folgados. Eles acham que vai orar e Deus vai resolver tudinho. Deus resolve mesmo, Deus protege, Deus livra do mal, Deus nos abençoa. Porém, tem coisa que está travado na vida de muita gente. Por quê? Porque ele não está cumprindo alguns princípios da palavra. O problema de muitos filhos e filhas de Deus não é falta de fé, é falta de funcionar direito. Funcionar direito. Eu venho falando isso aqui há dias. Funcionar direito. É funcionar direito. Não é falta de fé. Então, vou separar aqui por categoria. Se você é um homem, um marido, você tem esposa, você é casado, você é homem, então faça o teu papel de homem. Não queira que a sua mulher faça aquilo que você tem que fazer. Mesma coisa, a mulher que tem o seu marido, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. E não faça aquilo que o teu marido tem que fazer. Essas são dicas para colocar ordem. Para colocar ordem. Por quê? Porque eu disse, Provérbios fala muito sobre sabedoria. Então, sabedoria é o reconhecimento da diferença. Sabedoria é o reconhecimento da diferença. Então, se você deseja um lar abençoado, um lar feliz, você precisa criar um ambiente de segurança. Se tem pai e tem mãe nessa casa, então os pais, a começar com o homem, tem que trazer um ambiente de segurança, não de insegurança, mas de segurança. Salmo 91:10 diz assim: nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa ou à tua tenda. Então você precisa criar um ambiente de segurança. Tem muitos, por falta de sabedoria, criam um ambiente de insegurança, de medo, de repressão. Entendeu? Então você precisa ver. Se você, amado e amado ouvinte, se você é o líder do seu lar, né? Se tem o marido e a mulher, então é o cabeça. O marido tem a esposa, auxiliadora, que ajuda o marido, como disse Deus, adjutor. Então, estão junto. Agora, se não tem o pai e a mãe, e você é o líder da casa, você que é o provedor da casa, então traga para o seu lar um ambiente de segurança. Um alerta para você que é pai e mãe, ou você que é o que comanda aí a administração do seu lar. Não fique colocando medo nos seus filhos. Não fique aí colocando medo. Muitos, e eu falo para o público cristão, nem todos que ouvem pode ser um cristão, mas a maioria certamente é, ou seja, então muitos ficam colocando medo. Muitos querem que os filhos, que as crianças, tem que servir a Deus, senão ele vai te castigar. Está errado. Eles crescem numa cultura de insegurança. Mostrando um Deus, parece que Deus está malvado, Deus está raivoso. Não.
Deus é amor, Deus é bondoso, é misericordioso, Deus também faz justiça, mas é outra conversa. Talvez a sua casa, talvez o seu lar não está tendo paz porque você está colocando insegurança no seu lar. Pense nisso. Pense nisso. Isso aqui é interessante. Eu já disse essa semana e vou repetir. Falar sobre família é um assunto muito importante, porque Deus é família. Deus constituiu a família. Mas a gente sabe que é espinhoso falar nesses assuntos. Mas alguém tem que falar. Tem muitos que estão falando. Se Deus me despertou para falar aqui com vocês, é para abençoar, para restaurar. Para você não ficar tão apreensivo, entenda uma coisa. Toda família tem os seus problemas. Não existe, aquela família é perfeita. Não existe perfeição necessariamente. Mas Deus quer participar da sua família. Então crie um ambiente de segurança. Quando você, a mesa, né, a roda da sua mesa, quando você vai ali almoçar em família, curta aquele momento gostoso com a família, com a comida que está ali sobre aquela mesa, ou um café da manhã, mas não leve à mesa problemas, discussões, desentendimentos. Então você tem que ter essa sabedoria para aproveitar cada momento. Cada momento, tudo passa nessa vida. Então você tem que aproveitar aquele momento em família. Se você aí tem filhos pequenos, então aproveite esse momento com o seu bebê, você que é uma mãe, que tem o seu bebezinho, você que é pai, que tem os filhos pequenininhos, então aproveite esse momento maravilhoso, cuidando do seu filho, da sua filha, dê carinho, dê amor para essas crianças. É isso, então a família tem que entender isso. Então tire um tempo com a sua família. Tire um tempo, de repente, uma coisa que você simples de fazer, que não vai ter necessariamente gastos financeiros, de repente uma caminhada no parque, de repente fazer alguma coisa, inventa. Seja inteligente. Entendeu? É isso. Talvez você já acostumou, a pessoa vai para o trabalho, né? Faz isso, faz aquilo, você já está num piloto automático. E Deus quer romper isso. Talvez por isso que você está enfrentando um problema. Para parar, para refletir e dizer: onde eu estou errando? Em que área da minha vida que eu preciso melhorar? Eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho que trazer para mim a minha responsabilidade. Você tem que fazer o mesmo com você. Porque tem pessoas que elas não assumem as suas responsabilidades e ela fica dizendo, ela está com esse problema porque é o fulano, é o beltrano, é não sei quem, não sei quem. Ela fica aí dando desculpas. Se alguém te prejudicou de certa forma, você vai ficar aí também? Tem que levantar, tem que reagir. Pense nisso. Analise. Porque tem muitas pessoas, quando estão enfrentando um problema, ela não quer ser confrontada. Ninguém quer ser confrontado. E Deus, ele nos confronta porque ele quer nos colocar no caminho certo quando estamos agindo errado. É isso. Temos sim que fazer o dever de casa. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua missão, cada um tem a sua tarefa. Cada um fazendo o que tem que ser feito. Talvez você está pensando, puxa, por isso que você está muito cansado, porque você quer fazer o papel de todos. Não, cada um tem que fazer a sua parte. Principalmente se é adulto. Quem é criança, inocente ainda na sua inocência, pequenininho, ele vai fazer um papel o quê? De criança. Agora você que tem aí 40 anos de idade, quer que teu filho de 10 anos pense igual a você? Claro que ele não vai pensar. Ele é criança. Isso é falta de sabedoria, de interpretar a coisa. É isso. Esses ensinamentos, eles são bons. Por quê? Porque a pessoa começa a pensar. Tem gente que gosta. Oh, que bom que o pastor está ensinando isso, está falando isso e tal. Mas isso eu estou falando para mim mesmo. Você tem que entender isso. A mensagem é para a gente, é para mim, é para você que está afim. Então, crie um ambiente de segurança no seu lar, no seu espaço físico onde você mora, onde você reside. Como eu sempre disse, pode ser simples, mas que reine paz aí no seu ambiente, seja de 1 cômodo, 2 cômodos, 3 quartos. Tá, eu não estou falando aqui de tamanho, não estou falando de... Né? Se você mora num bairro
de classe alta ou média, eu não estou falando disso. O importante é onde você está. Que haja paz dentro do seu lar. Que haja paz debaixo do telhado aí da sua casa. Haja harmonia. É possível? É. Às vezes é um pouco difícil, dependendo do contexto familiar, sim. Mas sabe como é que a gente melhora? Sabe como que você melhora a sua casa? Como você melhora o seu lar? Melhorando você. Sabe como eu melhoro a minha família? Vou melhorar? Melhorando o Edson. Eu preciso melhorar. Se cada um tiver essa consciência, a coisa fica bem melhor para todo mundo. Agora, quando a gente acha que é só o outro que tem que melhorar, é a minha mulher que tem que melhorar, meu marido, o senhor não conhece, pastor, ele tem que melhorar. Às vezes é você, minha irmã. É você que tem que... Até não vou falar o que eu ia falar aqui, mas talvez é você que tem que entender. Não estou defendendo os homens e nem falando contra as mulheres. Não me interprete mal, em nome de Jesus, mas tem que entender isso. No casamento, todos erram, tanto o marido quanto a esposa. Talvez uns mais, outros menos, mas nós temos que entender que tem que ter um diálogo respeitoso. A gente às vezes recebe pedido de oração, e algumas pessoas falam o quadro, né? E por isso que a gente não dá assessoria pelo WhatsApp. Eu não dou assessoria pelo WhatsApp, né? A gente apenas ora, instrui aqui nesse horário, mas não, a não ser que a pessoa entre em contato e consiga presencial, coisa assim, justamente para não dar brecha. Porque quando é a área de casais, cada um tem a tua versão, cada um tem o seu lado. Como diz, a moeda tem os dois lados, né? Quando se fala de casal, fica um pouco mais espinhoso, de certa forma, né? E o pastor não está aqui para defender ninguém, ele está para instruir cada um, né, que pega a instrução. Você que é mãe, eu sei que às vezes tem mães e pais que gostam quando a gente fala isso, e tem uns que não gostam, mas eu estou aqui para ensinar, para melhorar. Você que tem filho que já casou, ele casou-se, ele tem até a sua casa própria, tem o seu cantinho e tudo, mas você, mamãe, ainda quer ficar mandando no seu filho. Ele casou. É ele que tem que tomar as rédeas da casa. Quem manda na casa dele é ele e a mulher dele. Se ele não cresceu ainda, então por que casou? Você ainda quer ficar indo dando mamazinho para ele? Meus irmãos, é isso aí. Casadinho de um aninho, aí deu um probleminha com a esposa, já volta para cá. Mamãe, papai. Não fala desse jeito, mas eu estou só para descontrair um pouco aqui. Casou, meu amado. Casou, você tem responsabilidade. Se teve filhos, tem que cuidar. Por que não pensou antes? Deus quis. Como Deus quis? Vocês que quiseram. Foi você. Você casou. Teve um momento de amor com a esposa, e ela ficou grávida, nasceu o filho. Deus quis. Ora, essa. Pense bem. Então as famílias estão com problema porque elas fazem, né, os erros e falam, Deus quis. E tudo, você notou que tudo joga para Deus? Deus quis assim, Deus será? Há controvérsia. Então, minha querida mamãe, papai, que nos ama tanto, mas tem filhos casados, se ele está enfrentando uma crise conjugal, ele tem que procurar pessoas para te ajudar. É isso mesmo. É isso, ninguém gosta de ouvir essas coisas. As pessoas não querem ouvir esse tipo de ensinamento. Elas querem o quê? Elas querem a oração. Ora aí, pastor, vai orando. Poxa, mas tudo tem que ter um fim, até os problemas têm que acabar, e de repente vem outro tipo de problema, mas não pode ficar sempre com os mesmos problemas. Você que é solteiro, pensa bem antes de casar. Um alerta para você que é solteiro, está fazendo corrente de oração para Deus arrumar um príncipe encantado para você, uma princesa para você. Pensa bem, não estou botando medo não, estou te alertando. Você tem certeza que você quer casar? Você tem certeza que você quer constituir uma família? Pense bem. Pense bem. Entendeu? Pense. Seja feliz solteiro, seja feliz solteira. Porque tem gente que fala assim, eu vou casar para ser feliz. Será? Se você já não é feliz solteiro e casar errado, vai ficar dois infelizes. Então falar sobre família vai mexer nisso aqui tudo. Vai mexer. Às vezes eu fugia de falar dessas coisas, mas Deus falou, pode falar que eu estou contigo. Deus não vai mandar anjo. Deus usa pessoas. Entendeu? Porque às vezes eu preciso. Eu já tive na minha vida, tipo assim, há muitos anos atrás,
Estava enfrentando uma batalha numa área da minha vida. E eu procurei uma pessoa que eu gostava, porque Deus já recolheu essa pessoa, mas era um paizão para mim. E ele foi lá e... Fui lá falar com ele um problema que eu precisava de uma ajuda. E ele falou umas boas para mim. E um homem de Deus, uma pessoa que eu respeitava muito. Por que respeitava? Porque ele já morreu, né? Mas ele foi bênção na minha vida. Mas um certo dia parece que aquele dia ele estava atravessado, aí ele falou umas verdades, eu saí de lá da casa dele chorando. Eu, Edson, saí de lá chorando. Entrei no carro e comecei a chorar. Falei, Senhor, eu merecia ouvir tudo isso? Entendeu? Às vezes a gente tem que ouvir umas boas verdades para a gente acertar o prumo. Acertar. Mas eu fiquei ali, Senhor, mas eu fui falar uma coisa e ele falou isso. E depois a gente vai abaixando, vai se acalmando. Aí eu percebi que parte do que ele falou, ele se equivocou. Mas parte do que ele falou, ele estava certo. Entendeu? E foi bênção para a minha vida. Foi bênção. Então você que é mãe, você que é pai, tem filho que já casou, ele tem a casinha dele lá no cantinho, ou mora no mesmo terreno, não sei, isso aí não vê o caso. Deixa ele viver a vida dele. Corta o cordão umbilical, você que casou. A Bíblia diz, quando a gente casa, a gente se torna uma só carne. Eu e minha esposa se tornamos uma só carne. Eu casei, continuei tendo amor pela minha mãe, a minha esposa pelo seu pai, pelos seus pais e tudo, mas aí nós fomos viver a nossa vida. Com 2 aninhos de casado, estávamos bem, mas de repente teve uns probleminhas ali, mas nós não fomos chorar lá na casa da mãe e do pai. Nós dois tomamos uma atitude e foi solucionado, com maturidade, né? E com pessoas que puderam nos ajudar na época. É assim que funciona. Então, se você é casadinho de novo, quero falar com os casadinhos de novo, se é que tem gente me ouvindo nessa categoria, deve ter. Você tem pai e mãe, honre o teu pai e a tua mãe. Agora, se você está com problema no casamento, não vai desabafar para pai e mãe, que é uma fria. Desculpa falar isso aqui, posso até perder a audiência, mas eu estou aqui para agradar a Deus. Entendeu? Porque é assim que conserta, gente. Não é passando a mão, fingindo que não tem problema, fingindo que está tudo bem. Não está tudo bem. Se não está tudo bem, chega para as pessoas e fala, ó, não está legal, vamos resolver o problema? Vamos. Mas não fica aí tapando o sol com a peneira, como diziam os antigos. Entendeu? É assim. É assim que funciona, não adianta. E não adianta ficar se escondendo dentro da igreja. Lá na igreja é uma bênção. É, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Prega, canta, faz lá no louvor. E, né, que beleza, é isso e tal. Não vou falar certas palavras aqui, mas dá vontade. Mas chega em casa é outra pessoa. Talvez teve gente que falou para você assim, eu quero esse homem que estava lá na igreja agora há pouco dando glória a Deus. Tem que ser dito. Agora que esse negócio de não me toque, não me rele, poucos falam assim, a gente tem que escolher as palavras hoje em dia, né? Porque nós temos que entender que às vezes a gente não está legal porque tem alguma coisa que está fora do lugar. E nós temos que descobrir. Seja através da oração, Deus vai falar, Deus vai resolver, Deus vai falar o que eu estou falando em nome de Jesus. Aqui eu estou falando em nome de Jesus e falo com a maior tranquilidade porque eu sei que Deus está me respaldando do que eu estou falando. O mundo sem Deus, o mundo que não tem a Bíblia como seu padrão, eles vão criticar esse tipo de palavra. Mas eu não estou nem aí. Mas se você é um filho de Deus e entende a palavra, é isso aí. O que a Bíblia diz para o marido? Ame a sua esposa. O que Deus diz na palavra aqui para a mulher? Honre o teu marido. Então, se você é casada, minha querida, e fica falando mal do seu marido lá no salão de beleza, fica falando mal para os irmãos da igreja, fica falando mal em tudo quanto é lugar, você está dando um tiro no teu pé, minha irmã. Seja mais inteligente. E você, maridão? Você que está aí, de repente, aí, homem geralmente fala menos, geralmente, né? Mas, de repente, você também está falando negativamente coisas da sua mulher, você vai lá na casa da tua mãe e fica falando mal da sua esposa, rapaz, está errado. Por isso que o pessoal fala de sogra. E o pessoal fala mal. Aí você é casado, tem esposa, aí não tá legal no casamento. Aí você vai lá pra tua mamãezinha chorar as pitangas, chorar lá as mágoas com a tua mãe. Daí ela vai fazer o quê? Ela vai pegar a dor do filho. A mesma coisa com a mulher.
Imagina a mulher vai lá, mãe, meu marido não tá legal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí a mãe da moça pega a raiva do rapaz. Mesmo que tenha algumas verdades ali, mesmo que ela esteja falando certo, mas você está falando para a pessoa errada muitas vezes. Ufa, acho que eu vou parar. Daí, Fábio, acho que é bom parar, né? Eu já orei, ainda tem mais um tempinho aqui. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? É isso, meu querido. É isso. É isso. Entendeu? Você tem que entender isso. Estou recebendo aqui uma informação lá da Argentina, que uma ouvinte está dizendo aqui, ó. Os seus ensinamentos são muito bons, pastor. É guiado por Jesus, ela escreveu aqui. Família é isso. Então pense antes de casar, você que é solteiro. Talvez você estava namorando alguém, e se alguém terminou o namoro e você está triste, às vezes foi um livramento, irmão. Pensa por esse lado. Eu, quando vem gente chorar sobre isso, falo, mas é um livramento. Não é para você casar com essa pessoa. Você tem que tocar a vida, vai ficar sofrendo porque quem não quis. É melhor desistir agora do que casar depois de um ano desistir. Dá mais trabalho, dá mais despesa ainda. Dá mais dor de cabeça. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, gente? Que Deus tenha misericórdia de todos nós. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Nenhum de nós, nem eu, ninguém aqui, eu não estou dando lição de moral, longe disso, em nome de Jesus. Detesto quem quer dar lição de moral e não tem moral para falar. Entendeu? Então, temos que se cuidar. Então, cuide da sua vida, cuide do seu casamento, cuide dos seus filhos, faça a tua parte. O pai e a mãe deve dar bons conselhos aos filhos, principalmente filhos que eu estou dizendo já casado, porque hoje está uma crise nesse negócio aí e gera essa confusão toda. Casou, meu amigo, você não falou sim diante do juiz de paz, diante de uma autoridade que pode dar o documento ali de casado? Não recebeu-lhe uma bênção ali de um pastor, de um padre, de um sacerdote, de alguém que fez a parte religiosa que você quis? Você não fez promessas diante de Deus? Então, cumpra-as. Entendeu? Cada caso é um caso, né? Essa área, assim, ela é bem, assim, delicada. Não tenho como explicar tudo nesse momento aqui. Eu estou dando é que está falando de família, cada dia eu estou abordando uma área. Cada dia abordando, né, um negócio. Então, um conselho para você que é pai e mãe: ore pelos seus filhos, seja ele pequenininho, bebezinho, criança, adolescente, jovem, já é casado. Pai e mãe, continue orando pelos seus filhos. Mas para os adultos que já têm a sua família, eles têm que aprender com os próprios erros deles. Você tem que amá-los, abençoá-los, orar por eles, mas tem certas coisas que você tem que deixar eles resolverem, já são grandinhos demais. Você não merece sofrer. Eles têm que ter atitude. Eles são maior, estou falando de gente adulta agora. Entendeu? Que Deus te abençoe, Deus te prospere e continue nos apoiando aqui, inclusive com a sua semente de fé, para a gente continuar orando e ensinando essas verdades à luz da Bíblia. Um grande abraço a todos. Tá sobrando uns minutos aí, Fábio. Solta a vinheta aí dos agentes de Deus. Se você puder hoje semear uma semente de fé para abençoar, para a gente continuar aqui nesse horário, das 8h30 às 10 de segunda a sexta, e outros projetos que a gente está fazendo pelo Agindo Deus. Então, nos ajude, apoie para que a gente possa continuar nessa missão. Se você não pode falar o que eu estou falando, então nos apoie financeiramente para a gente continuar fazendo ou falando aquilo que você talvez não consiga falar. A gente fala aqui com muito temor e amor no coração, em nome de Jesus. Tchau, gente! Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.